Anteriormente, vimos como reações químicas presentes no experimento do Miller-Urey em variações desse experimento poderiam levar à formação de aminoácidos e também como esses aminoácidos poderiam se formar em condições presentes na Terra primitiva, juntamente com presentes nas superfícies de asteroides e cometas. Nesse vídeo, vamos focar em outras moléculas e como elas poderiam se formar em condições presentes na Terra primitiva, principalmente como açúcares, ácidos graxos e nucleotídeos poderiam se formar nesse ambiente. É importante salientar que algumas dessas moléculas, principalmente bases nitrogenadas, já foram observadas no ambiente simulado pelo experimento Miller-Urey. Então, o foco desse vídeo é para falar sobre outras moléculas, como essas outras moléculas que não foram totalmente observadas no experimento poderiam se formar e também em mecanismos considerados mais plausíveis para a formação delas. Então, para começar, no caso especificamente dos açúcares, uma reação bastante estudada e discutida para a formação deles é a reação de Bolderov ou reação de Fomose, descrita por Alexander Bolderov, um químico russo. Essa reação envolve um processo de interação constante entre formaldeídos e moléculas contendo cálcio. A partir dessa interação, como podem ver nessa simulação, haveria um ciclo reativo que acabaria levando à formação de algumas pentoses e hexoses. Lembrando que pentoses são açúcares com 5 átomos de carbono e hexoses de 6 átomos de carbono. O resultado disso é a formação desses açúcares e isso poderia acontecer facilmente em ambientes contendo formaldeído e presença de moléculas contendo cálcio. Algo que poderia facilmente acontecer na Terra primitiva, em lagos, rios e oceanos se formando nesse ambiente. Fora isso, formaldeídos e glicolaldeídos, que podem ser moléculas atuando nesse tipo de reação, em outros tipos de reação para a formação de moléculas orgânicas complexas, se formam naturalmente no espaço. Então, nuvens de gases em contato constante com radiação solar e superfícies de micrometeoritos poderiam levar à formação de moléculas como glicolaldeídos, e isso envolve uma reação química atuando a interação de hidrogênio com monóxido de carbono, levando à formação desses tipos de moléculas. Esses tipos de moléculas então, poderiam se formar facilmente nas condições do espaço e poderiam ser entregues a partir da colisão de asteroides na superfície da Terra. Outro tipo de molécula já descrito também brevemente no vídeo anterior, que também poderia se formar na superfície de asteroides, são bases nitrogenadas. Então, bases nitrogenadas, elas podem se formar na superfície de asteroides e foram descritas num asteroide recente desse ano, que é o asteroide Bennu, e elas poderiam ser entregues a partir de mecanismos de colisão, como descrito nesse artigo. Então, por um bom tempo, a grande discussão de alguns autores era que, já que nós temos um mecanismo razoável para a formação de açúcares e da formação de bases nitrogenadas, basta nós termos duas moléculas completas e depois descobrir uma forma de unificar elas e depois unificar um grupo fosfato e aí teremos um nucleotídeo. E isso parece um mecanismo bem simples, mas não é tão simples, porque várias reações químicas para juntar um açúcar com uma base nitrogenada são extremamente difíceis e nenhum dos mecanismos para ligação dessas moléculas parece ser plausível de estar presente na Terra primitiva, ainda mais também porque o grupo fosfato é uma molécula que os grupos fosfatos são moléculas que são pouco reativas a moléculas orgânicas. Então, um grande problema era como juntar essas três moléculas distintas para formar uma base, um nucleotídeo. E esse problema foi parcialmente resolvido a partir de dois possíveis mecanismos. O primeiro deles envolve o processo de erosão de rochas cisterebecita. Então, a partir da erosão desse tipo de rochas, poderia haver entrada nos oceanos de grupos fosfatos que são reativos com compostos orgânicos. Então, essa seria uma forma e um mecanismo presente na Terra primitiva para não só a entrada de fósforos no ambientes aquosos, mas também para a entrada de grupos fosfatos que poderiam facilmente reagir e se ligar a essas moléculas orgânicas. Então, essa seria uma solução para, pelo menos, esse problema. Mas o problema de ligação entre bases nitrogenadas e pentoses continuava, e ele foi parcialmente resolvido apenas em 2009. Então, antes disso, a tentativa, como ilustrada aqui nessa imagem, pelas setas azul, era levar a formação de uma base nitrogenada e uma pentose e tentar ligar as duas, algo que era altamente ineficiente. Então, a formação de nucleotídeos a partir desse tipo de reação
parecia muito pouco provável. Então, a forma de solucionar isso era por meio de outras vias químicas, a partir de moléculas que tivessem alguns atributos presentes, algumas estruturas presentes na pentose e algumas estruturas presentes na base nitrogenada. Então, aqui nas reações químicas ilustradas pelas linhas verdes, nós temos várias moléculas, mas aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção principalmente nessas duas. O 2-amino-oxazol interligando com uma outra molécula levaria à formação do arabino-oxazolina. E essa molécula, como podem ver, ela tem um ciclo de carbono, exatamente como presente numa pentose, e ela tem uma estrutura presente também numa base nitrogenada. Então, essa molécula interagindo com o radical cianotinil levaria à formação de uma molécula ligada, uma pentose com uma base nitrogenada. Essa seria uma forma muito mais eficiente de juntar as duas moléculas, ao invés de focar em criar duas moléculas já completas e ligar elas. A partir desse tipo de reação mais simples, levaríamos à formação de uma molécula de uma pentose e uma base nitrogenada interligadas. E aí, bastaria elas serem fosforizadas, então teremos um nucleotídeo. E esse mecanismo poderia estar presente em condições da Terra primitiva. Então, uma forma bem simples desse mecanismo atuar seria a partir de colisão de asteroides contendo HCN. Então, a partir dessa colisão de asteroides em ambientes aquosos, isso poderia levar a uma série de reações químicas, levando à formação de formaldeídos e compostos mais complexos, que, por sua vez, levaria, então, a uma série de reações químicas atuando pelo processo de desidratação, ou melhor, de evaporação e precipitação desses rios, a partir, então, desse processo de algumas moléculas passando por desidratação e reidratação, nesses ambientes de evaporação e precipitação de rios e lagos, que aconteceram depois da colisão de um asteroide entregando essas moléculas, isso acabaria levando à formação de uma molécula de pentose ligada a uma base nitrogenada. Então, esse mecanismo ele poderia estar presente na Terra primitiva e seria um mecanismo plausível para a formação dessas moléculas interligadas que depois poderiam ser fosforizadas e assim teremos nucleotídeos. No caso específico dos ácidos graxos, por outro lado, o mecanismo mais discutido para a formação deles é o mecanismo da reação de Fischer-Tropsch. E é uma síntese que nós já observamos ela em ambientes de mini-vulcões submarinos. Então, a partir dessas reações químicas atuando nesses mini-vulcões, já observamos a formação de pequenas cadeias de ácidos graxos. E, como pode ver, então, basicamente, a partir dessa reação termal, nós teremos a união entre carbonos e hidrogênios, levando à formação das cadeias de lipídios. Acontece que os lipídios atuais, eles não são só cadeias de ácidos graxos, eles também têm um grupo fosfato e essas moléculas, a partir desse tipo de reação, elas não têm fosfato. Esses tipos de moléculas, na verdade, elas são não fosforizadas, elas são bem mais simples, e aí isso levou alguns autores a propor que talvez as primeiras membranas celulares que contêm lipídios, elas não tinham o fosfolipídios. Ao invés disso, elas seriam formadas por outros tipos de moléculas mais simples, mas o que é interessante é que essas moléculas, elas ainda assim teriam várias das propriedades presentes nas membranas plasmáticas dos seres vivos atuais. Principalmente no fato delas terem um componente que é hidrofílico e um componente hidrofóbico, permitindo a atração delas na formação de vesículas. Então, essa aqui seria uma simulação de como essas vesículas contendo esses lipídios não fosforizados se formariam. E aqui é uma simulação de como acontece com as membranas atuais. E aí o que é interessante dessas vesículas é que elas passam por um processo descrito pelo modelo GAD, ou de domínio de replicação de autocálise graduada, que é um nome bem grande para explicar aqui. Elas vão basicamente crescendo à medida que vão acumulando esses lipídios, até atingir um tamanho grande o suficiente que leva a um processo de fisão. Esse é um processo que pode ter sido o mecanismo para a divisão dessas vesículas, que eventualmente evoluiriam posteriormente para formar membranas celulares, de como elas poderiam passar por processos de divisão antes da evolução dos mecanismos atuais para permitir a divisão celular. É importante aqui fazer algumas ressalvas que, de todas as moléculas, essas são apenas algumas vias possíveis para a formação delas, e existem diferentes tipos de ambientes para a formação delas. Teremos um vídeo futuro especificamente sobre isso, porque isso levanta um problema sério que é, considerando diferentes vias para formações de moléculas
e considerando diferentes ambientes para a formação delas, como podemos ter certeza qual foi o ambiente específico para a formação da vida como conhecemos? E além disso, a gente tem que lembrar que essas moléculas elas não são isoladas, elas estão em constante interação com o meio ambiente delas e interações umas com as outras. Esse terceiro ponto, em particular, é um ponto que parece resolver esse problema e vamos ver sobre esse ponto futuramente, mas de forma resumida, isso está relacionado a uma área chamada química de sistemas, que olha como redes de reações químicas atuam em ambientes mais complexos e essas redes de reações químicas podem ter sido podem talvez demonstrar um cenário, qual deve ter sido o cenário mais plausível para a formação da vida. E veremos isso especificamente em um vídeo futuro. Mas antes disso, vamos focar de novo nessas moléculas mais individuais e vamos focar como alguns desses blocos químicos começaram a se unir em moléculas mais complexas. Principalmente vamos focar em como o mundo de RNA pode ter surgido no próximo vídeo. Então, essas são as fontes do vídeo e até mais.